de paz, é tempo de renovação. É Natal, Fema FM. Bom dia. Muito bom dia para você, querido e querida ouvinte internauta da Rádio Fema, você que está curtindo a melhor estação. Você aí que está com a gente através das redes sociais a qualquer tempo, obrigada pelo carinho da tua atenção. Nessa terça-feira, dia 17 de dezembro, está começando o nosso Faculdades em Foco, que é o programa de todas as terças-feiras, a gente trazendo para você informações sobre a importância da busca pelo conhecimento, a construção do conhecimento, programa pautado pelas faculdades integradas Machado de Assis, para quem a gente manda aquele abraço carinhoso para todo o time da graduação da FEMA e pós-graduação, através então, e na pessoa do professor, nosso diretor Antônio Ternes. Quero dar as boas-vindas, agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, ele que é então, que vai trazer o nosso o conhecimento acerca do tema de hoje. Recebo com muito carinho, dou as boas-vindas e aquele bom dia a gente vai ouvir do professor Tiago Neu Jardim. Bem-vindo, professor Tiago, à Rádio Fema FM. Bom dia aos ouvintes da Rádio Fema. É sempre um prazer retornar, voltar aqui e poder compartilhar um pouquinho da experiência acadêmica, né, da nossa trajetória pessoal, profissional. Estou muito feliz de compartilhar com os ouvintes esse tema que eu considero tão importante, tão relevante e tão pouco conhecido. Exatamente, da professor. Comunidade. Como a gente estava falando, inclusive aqui, tratando um pouco sobre essa pauta, professor Tiago, que é professor do curso de Direito das Faculdades FEMA, ele veio compartilhar com a gente um pouco aí dessa grande bagagem que ele tem, né? E a gente vai conversar acerca do tema o papel do Tribunal de Contas e a função do controle externo na sociedade brasileira. É esse o tema do nosso Faculdades em Foco de hoje. Mas, como de praxe, antes a gente vai saber um pouco mais sobre a caminhada do professor Tiago. Por favor, fica à vontade para contar um pouco pra gente, né? Da tua relação com a FEMA, sim, mas a tua trajetória profissional também. Perfeito. Eu ingressei na FEMA em 2015 como professor, lecionando a disciplina na época de Direito e Economia, em razão justamente aí que vem o motivo, né, pelo qual eu ingressei na instituição. Eu sou formado em Direito e também em Economia pela UFSM, e aí na época, em 2015, surgiu uma vaga, né, nessa disciplina no curso de Direito. E aí fui convidado por um colega economista, também professor lá da FAOR, em Horizontina, onde eu resido, onde eu fui procurador do município por quase 14 anos. Estive como procurador, então, até o último dia 19 do mês passado, né, de novembro. Assumi como auditor do Tribunal de Contas, e aí fui convidado, né, e agradeço ao diretor Antônio Ternes aqui pelo espaço, né, pela oportunidade para falar um pouquinho da trajetória e também desse órgão que é tão importante para a comunidade, para a sociedade, e que é tão pouco conhecido no meio acadêmico, né? Os alunos pouco conhecem, muitos vieram me perguntar, me questionar, mas o que afinal de contas o tribunal faz, né? Qual concurso que eu faço para ingressar nessa carreira? Eu posso fazer ou não posso? E durante a minha faculdade mesmo, conversando com os colegas, muito pouco se fala, né? O que a carreira de auditor, qual é os espaços que a gente tem de atuação dentro dos tribunais de contas, né? Porque a maioria dos alunos, sempre que estão na faculdade e que querem fazer concurso, aqueles que não forem advogar, pensam em fazer carreira da magistratura, do Ministério Público, né? Delegado de polícia, defensoria, que são as carreiras mais tradicionais. Isso. E aí, as carreiras de controle passam quase que, assim, completamente desconhecidas. Isso, despercebidas. E é uma carreira extraordinária. Assim, o trabalho, além de ser importante, é um trabalho que, para mim, assim, é exatamente aquilo que eu gosto de fazer.
atuar na área de controle, de fiscalização e como eu sempre digo para os alunos, né, a gente precisa tentar usar o nosso conhecimento para a coletividade, né? Assim, se eu sempre repito isso, né, que a gente precisa usar a nossa formação, sair da sala de aula, elevar o nosso conhecimento, tentar pelo menos fazer com que ele sirva como um instrumento de transformação social. E eu estou hoje como auditor do Tribunal de Contas, né, desde o dia 19, então, quando eu deixei de ser procurador do município. Enquanto procurador, né, enquanto formado nessas áreas, né, direito e economia. Daqui a pouquinho eu vou falar quais as áreas, né, que permitem fazer o concurso. São múltiplas áreas. Não só a área do direito. Não só a né, área do professor? direito, isso, exatamente. E aí, no dia a dia do trabalho, eu fazia já esse trabalho, assim, essa função, desempenhava essa função de orientação, né, da gestão, de controle das atividades da administração pública, e comecei a me aproximar, me identificar muito com a área de controle. E aí, como eu falei, né, durante esses mais de uma década aí trabalhando como procurador no município, eu percebi assim que aquilo que eu gostava de fazer mesmo era as áreas de controle. Eu vinha fazendo concursos da magistratura, né? Muitos alunos que me acompanham sabem, né? E me procuram assim com dicas de estudo, dica de concurso, material de estudo, né? Por onde eu começo. E eu gosto também de levar um pouquinho dessa experiência para os alunos fora da sala de aula, né? Que a gente tem uma amizade, tem uma proximidade com os acadêmicos, né? Que nos escrevem assim e acompanham também a minha trajetória e muitos, e eu fico muito feliz com carinho. Quero aproveitar o espaço aqui para agradecer as mensagens de carinho que eu recebi, né? Dos colegas professores, dos alunos, dizendo que muitos se inspiram, né, na minha trajetória. Sim. Por causa disso. E eu tive aqui entrevistado agora recente, meu Deus, agora me falhou o nome dele aqui, que citou o senhor, inclusive, aqui, como uma das inspirações, um dos mestres que o inspiram na caminhada profissional. Vou me lembrar do nome até aqui, o final do Faculdades em Foco. Eu fico assim, muito, muito feliz mesmo, porque, e honrado ao mesmo tempo, porque assim, não é muito comum que professores, enfim, né, depois de uma certa idade, continuem estudando e galgando outras carreiras, né, buscando Sim. aperfeiçoamento enquanto profissão, assim, né, dizendo, olha, eu continuo buscando né, novos desafios e eu continuo nessa jornada, assim. Então eu trabalho manhã e tarde, né? Trabalhava lá na Procuradoria manhã e tarde e à noite em Horizontina, isso. E à noite, então de segundas a quintas eu vinha a FEMA, retornava, e na sexta-feira ainda dava aula na FAOR, lá no curso de Ciências Econômicas. Então eu sempre tentei levar essas duas áreas, né, o direito e a economia, concomitantes. Fiz mestrado durante esse período também, né? Em Passo Fundo também retornava todos nas quintas-feiras, né? Semanalmente. Eu fiz isso durante um ano. Não é algo assim fácil de fazer, né? Exige muito esforço, muita dedicação. É extremamente exaustivo, é cansativo. E junto com essas 60 horas por semana de trabalho, eu tentava encaixar horas de estudo. Então, o que eu fazia, assim, só para, né, a gente vou tentar falar um pouquinho de trajetória, e daí depois eu falo efetivamente do tema que é o foco, né, do que faz um auditor, qual é o papel do Tribunal de Contas, enfim, qual é o relevo que ele tem, a especificidade para a sociedade. Mas então eu tentava conciliar, né, essas 60 horas de trabalho por semana, encaixando horas de estudo. E aí eu estudava nos feriados, nos finais de semana. Eu sempre tirei férias, né? Eu tinha costume de tirar férias para estudar. Então, enquanto o pessoal, o normal, assim, tirava férias para viajar, para os finais de ano, né? Olha, ano novo, Natal, eu sempre estudando, né? Sempre com aquela missão, assim, com aquela meta, foco nos estudos. E continuo, né?
E aí talvez isso tenha despertado nos alunos uma certa motivação de dizer, olha, se o professor que tem essa jornada exaustiva, né, consegue lá estudar, né, consegue se dedicar para isso, por que eu não? Né? Por que eu não? E fica aqui o meu desafio, né, aos meus alunos, para que, principalmente aqueles que estão terminando, que estão concluindo a faculdade, né, que tentem ao máximo dar um esforço, né, buscar uma dedicação nessa reta final. Aqueles que estão iniciando ainda têm toda a faculdade, né, para buscar, para se dedicar, para estudar. Isso é importante também. Eu, durante a minha graduação, eu não tive esse foco, né? Eu não tive essa orientação. Eu simplesmente fiz a faculdade, comecei a fazer o curso de Ciências Econômicas por gostar muito de ler, por gostar muito de história, e me aproximei da Faculdade de Economia. Fui fazer Economia e depois encontrei alguns colegas que também faziam Direito, né? Eu comecei fazendo Economia lá na Federal de Pelotas. E aí os colegas, por que tu não faz Direito também? Eu nunca tinha me passado pela cabeça fazer a faculdade de Direito, né? E aí eu comecei a ver que eram duas áreas extremamente próximas. E aí eu fiz, então, vestibular para Direito na UFSM. Passei lá na UFSM. Sim. E pedi transferência da Federal de Pelotas para Santa Maria. E aí eu cursei as duas concomitantes, né? Eu fazia Economia de noite e Direito de manhã. Sim. E fazia estágio de tarde ainda. Então, eu sempre tive essa jornada, assim, extenuante, né? Que ocupava o dia todo. Sim. Depois que eu terminei a faculdade de Ciências Econômicas, eu fui fazer especialização. Pensei, tô aqui, né? Agora tô com horário livre, o que eu vou fazer? Fui fazer especialização, fiz especialização em finanças. Sim. E aí, olha que curioso, né? Às vezes a gente faz as coisas sem saber muito bem por quê. Mas tem sempre uma razão de ser, né? Às vezes não no momento, mas em algum momento no momento que a gente está fazendo, a gente não entende, mas depois a gente compreende. E foi essa especialização que eu meio que fiz assim, olha, eu vou fazer para ocupar meu tempo, né? Como se eu já não tivesse, né? Bastante coisa para fazer. Foi que me permitiu assumir como professor na FAOR. Quando eu cheguei, eu entrei, eu passei em concurso como procurador em 2011. E aí, quando eu entrei lá, eu logo vi que tinha faculdade de Ciências Econômicas, o curso, né? E deixei meu currículo. E foi essa especialização que me permitiu, então, ingressar na minha vida como docente, né? Na minha carreira como docente. E dali eu não parei mais, né? Eu comecei a abraçar uma disciplina, 2 disciplinas, 3, e aí, como eu falei, né? Eu fui convidado, conversei com a professora Bianca, na época, em 2015, aqui. Vim fazer o que eu achei que era uma entrevista, né? Deixei meu currículo, vim fazer uma entrevista, e ela disse, tu começa já, né? No mês que vem. E aí comecei 2 disciplinas, 3 disciplinas, e hoje eu tô com todas as noites, né? Eu tava pesquisando, ele tava falando, e tava procurando aqui o estudante, esse aqui, ó. Falou que citou, entre outros professores... o Emerson. Sim. O Emerson é extraordinário. É um dos melhores alunos da casa ali. É um aluno extremamente dedicado e ele tem um futuro muito promissor. Teve uma nota incrível no exame. Então, ele veio aqui falar pra gente de tudo isso aí que o senhor tá falando, da dedicação, do foco, né? De quando a gente tem um objetivo em mente, como é importante a gente abrir mão, sim, de momentos que a gente poderia estar, né? Enfim, relaxando com os amigos, fazendo festa, mas abrir mão disso por um propósito, por ter foco, né? E dedicação a uma causa, né? E que bacana. Eu fico, desculpa até interrompê-lo, prof, situar aqui os nossos ouvintes, que a gente está nesse bate-papo inspirador com o professor Tiago Neujardino, Faculdades em Foco, que rola por aqui todas as terças-feiras, agora já 10 minutos para as 9 horas. Aí o professor falando aqui, compartilhando com a gente essa
a dedicação e um pouco da sua trajetória profissional. E eu gostaria que a gente adentrasse o tema, professor Tiago, para explicar um pouco assim, você atuou como procurador do município, sentiu muita afinidade com essa área do controle externo, que é uma área que muita gente ainda desconhece. Né? De que forma, então, o tribunal, a importância, a relevância que tem o controle externo, né, para a sociedade, para o trabalho que é feito em prol da coletividade. Eu sempre digo aqui que o serviço público, gente, é algo de extrema relevância. O servidor público merece, sim, ter reconhecimento, um reconhecimento maior, né? E daí, quando eu falo isso, porque a relevância do trabalho que realiza, desde aquele servidor, aquele mais simples ali, né, que realiza as tarefas mais simples e às vezes invisível, né, para muita gente, até o gestor, né, maior de uma esfera. Então, fala um pouco pra gente sobre a importância desse controle externo que a sociedade precisa estar por dentro. Na verdade, assim, o Tribunal de Contas, ele tem assento constitucional, né? Tem previsão lá no artigo 70 e 71, as atribuições, são várias atribuições, mas eles, assim, para que a comunidade entenda, eles representam os olhos da sociedade dentro da administração pública. Então, o gestor, primeiro, ele precisa prestar contas de tudo aquilo que ele está fazendo, porque o dinheiro que ele administra, os recursos que ele gere, não são dele. Não pertencem à administração pública, pertencem à coletividade. Recursos esses dos nossos impostos, dos tributos que a gente paga. E o tribunal faz essa fiscalização. Então, todas as aquisições, as compras, né, as contratações públicas, as licitações passam pela análise do Tribunal de Contas. As admissões, quando se faz um concurso público, né, se o concurso ele respeitou a lisura, a transparência, a publicidade, o princípio da legalidade, passam pela análise criteriosa do Tribunal de Contas. É um órgão que é extremamente técnico, extremamente bem aparelhado, tem um nível tecnológico, né? E assim, eu que estou atuando ali há pouco tempo, né? Mas sempre tive o tribunal como uma referência, assim, né? Sempre é um órgão de muito prestígio, né? De grande respeitabilidade. No momento em que a sociedade vivencia tantas situações, né, de desgaste de instituições, de perda de credibilidade, o tribunal de corrupção, e assim, de desvio de verba pública, o Tribunal de Contas continua com uma estima, né, com um apreço, com um grau de respeitabilidade muito alto. E, ao mesmo tempo, isso foi o que me levou também, né, a buscar a carreira. Mas como eu disse, né, toda a gestão de recursos públicos, né, a análise daquilo que o gestor está fazendo no dia a dia, desde uma simples aquisição, uma simples licitação, até um consórcio, um convênio, um repasse de recurso público, né? Tudo passa pela análise do tribunal. Então, são exames de legalidade, que são muito importantes, quer dizer, a gente faz a aferição, a verificação. Olha, qual é a situação esperada? Como é que deveria ser? E é isso que está previsto na lei. O que eu encontrei quando eu cheguei, quando eu analisei qual era a realidade? Essa realidade, aquilo que a administração pública vem fazendo, é compatível com aquilo que a lei prevê? Esse é um exame, um dos exames. A gente tem análise de economicidade, né, dos atos, quer dizer, é possível que o ato seja legal, tenha respeitado todos os critérios da lei de licitações, mas tenha ocorrido um sobrepreço. Tem ocorrido um superfaturamento depois, né? Então, a empresa presta um serviço ali e aí acontece, né, lamentavelmente, de que muitas empresas sempre colocam um preço acima quando se trata de prefeituras. Então, falando, é para a prefeitura, aí o valor... O preço é diferente. O preço é diferente, do que se a gente for comprar para nós, né? Então, infelizmente o Brasil, né, tem essa característica cultural de tentar levar vantagem, né? Olha, preciso levar uma vantagem aqui. E aí que se torna tão importante esse controle. Porque o controle externo, né? O controle é externo porque o tribunal, ele se situa, ele não é o poder judiciário, ele não é o poder legislativo e ele não é o poder executivo. Ele está situado ali na Constituição
dentro do capítulo que trata do poder legislativo, mas ele não integra o poder legislativo. É como se fosse um auxiliar técnico do poder legislativo, porque quem faz o controle e o julgamento das contas do prefeito, por exemplo, do governador, do presidente, é o poder legislativo, Congresso, Assembleia, Câmara de Vereadores. Porém, ninguém faz tão bem esse trabalho de auditoria, né? E o nosso tribunal aqui é um dos poucos no Brasil que ainda faz auditoria de campo, que é ir até os municípios em loco, fazer essa fiscalização, verificar, exatamente. A maioria dos tribunais não faz mais, é tudo online, né? E claro, a gente tem essa tecnologia para isso, mas um dos poucos tribunais que ainda fazem essa vistoria em loco. Então, exame de legalidade, exame de economicidade, para saber se os valores que estão sendo pagos atendem, né, os requisitos. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que é do ano 2000 e que parece assim, né, olhando no tempo, nossa, ano 2000, mas é extremamente recente. E então essa verificação, né, das prestações de contas que os gestores fazem, do cumprimento, ver se não tem renúncia de receita, se não deixou restos a pagar, e a gente está em final de mandato agora, né? Quer dizer, será que tem um prefeito que está encerrando o mandato e vai deixar dívidas para o próximo gestor, né, que não vai deixar dinheiro em caixa? Como é que esse novo gestor vai gerir, vai administrar uma máquina pública que está totalmente... E eu me permita fazer aqui nessa seara que é um pouco... Mas eu vou fazer a pergunta. A gente sabe que em alguns municípios essa transição de governo, ela não é feita de forma muito pacífica, né? Existe algum tipo de, vamos dizer assim, de apoio, enfim, ou de atuação no Tribunal de Contas, ou de que forma a sociedade, a comunidade pode buscar apoio caso seja prejudicada aí nessa desavença entre a gestão que sai e a gestão que entra? Esse ponto aí é uma excelente pergunta, assim. A gente tem vários canais, né, de ouvidoria, né, que nós chamamos, né, então, os canais de denúncias que a comunidade faz. Então, essas denúncias, elas podem ser feitas diretamente para a ouvidoria da própria administração. Então, se for percebida uma situação como essa, qualquer servidor público deve fazer, qualquer cidadão pode fazer essa denúncia através dos canais de ouvidoria da própria administração pública ou através dos canais de ouvidoria do próprio tribunal. Então, quando entra essa denúncia, enfim, essa notícia, né, de algum fato, internamente o tribunal avalia para ver se tem alguma credibilidade, porque às vezes acontece também, infelizmente, que o pessoal se utiliza desse importante canal para fazer desavença política. Isso. Olha, o meu opositor, né, foi eleito, enfim. Mas essa filtragem, ela é feita pela pessoa que está na frente da ouvidoria. Se tiver o mínimo de credibilidade, a denúncia, ela é processada, ela é internalizada dentro do tribunal e é averiguada. Sim, nenhuma denúncia que tenha, então, esse mínimo de respaldo, ela passa sem que se dê uma resposta para a sociedade. Porque o grande final de tudo isso é o povo. Né? A gente tá assim, nós estamos falando aqui, não tem ninguém acima do povo, né? Nem mesmo a Constituição. Né? E aí, quem é que vai fazer essa análise, esse controle do que a administração está fazendo, do que o governo, como é que o governo está procedendo à administração desses recursos, né? Recursos financeiros, recursos humanos também. Sim. Né? E aí, eu não sei como é que está meu tempo aqui, mas só pra gente... Nós temos bastante, nós temos 1 minuto para as 9 horas, meu Deus, o tempo voa, professor. Mas pode concluir, por Vamos favor, lá, então, assim, como eu falei, né? É uma carreira pouco conhecida do meio acadêmico. Sim. Mas abre muito espaço internamente para atuação, né? Departamentos, setores de atuação. Sim. A gente tem carreira jurídica, econômica, né? Então, os economistas, contadores, administradores públicos, então, aqueles que têm formação em administração, contabilidade, ciências econômicas, engenharia, pessoal de TI, né? O tribunal precisa de TI, como eu falei,
Está acontecendo assim uma verdadeira revolução tecnológica dentro dos tribunais, né? Então tudo passa a ser informatizado, então precisa do apoio do pessoal do TI. Só ainda contribuir aqui que dentro nessa linha de raciocínio aí que o senhor está falando, nós recebemos aqui no Faculdades em Foco um egresso de um dos cursos da FEMA, né, da graduação, e ele é da área de TI e trabalha na iniciativa, trabalha numa empresa que presta serviço para iniciativa pública em municípios de toda a região, acho que os 30 municípios aqui da região. E ele falando justamente dessa questão do controle externo, que existe o software hoje não, mas já faz algum tempo, né, que detecta inclusive essa disparidade de preços e envia material para o órgão de fiscalização. Só agora o senhor me falou para linkar com o que a gente tem abordado aqui no Faculdades. Perfeito. A gente tem a tecnologia, né? A gente chama os robôs, né? Eles nos ajudam nessa filtragem, né? Nessa análise, isso tem sido muito importante. Então, assim, os acadêmicos que estão interessados, né? Que ainda não sabem, e é normal, né? Às vezes a gente está no curso e não sabe para que carreira vai. Sim. Dê uma olhada, né? Nas áreas dos tribunais de contas. Tá para abrir concurso provavelmente ano que vem, né? Não sei se para todas as áreas, né? Mas se informem, né? Me procurem também, os alunos têm meu contato aí. Como é que eu faço, né? Para ingressar nessa carreira, aqueles que gostam do controle, né, atual do controle externo, né, aquele que é de fora, que não tem nenhum vínculo político, nenhum tipo de parcialidade ali. Poderíamos chamar de uma grande ouvidoria popular ou não? Aqui tu estava falando, professor, e eu tentando imaginar um termo, né, porque querendo ou não é um órgão que também ouve, né, vamos dizer assim, a sociedade, né, faz essa filtragem e tudo e averigua, ou não? É exagero da Eli Rodrigues? Não, é possível sim. Inclusive, agora comentando, né? Tem esse fio, né? Essa atuação que tem vindo mais forte nos últimos anos dentro do tribunal, que é assim, o tribunal sanciona, o tribunal autua, multa, né? Pode inclusive glosar valores. Também, claro, olha, se um gestor lá fez uma aquisição com sobrepreço, se uma obra pública ela não foi bem feita, né? Estou com uma situação aí de asfalto ou de uma obra que está abandonada ou que foi feita de maneira precária, o tribunal tem esse poder, né? De autuar, de multar, de glosar valores e fazer com que o gestor devolva, né? Se ele for condenado. Sim. Agora, tem um outro papel que além de sancionatório, ele é instrutivo. Ou seja, o tribunal ele atua também para qualificar a gestão pública. Então, assim, não só a sociedade pode procurar o Tribunal de Contas para fazer denúncia, mas o próprio gestor, a própria administração pública pode procurar o tribunal para tirar dúvidas, para orientar. E o tribunal tem feito curso, a Escola de Gestão está aí, né, para promover cursos de qualificação dos gestores públicos, no sentido de, olha, nós precisamos qualificar o pessoal que está à frente dos recursos públicos, né? Como eu disse em certo momento aí, nós não podemos mais admitir amadorismos dentro da administração pública, porque nós estamos tratando, né, de serviço público, nós estamos falando aqui... A vida das pessoas. Isso, de interesse da coletividade, que é a coisa mais importante que existe. Se o serviço não chega, se o serviço não é bem prestado para o munícipe, para o cidadão, então nós temos um problema aqui, né? E aí... Sério. Problema sério, né? Olha, por que eu estou pagando tanto e o serviço ele não é qualificado, o serviço não chega, né? Por que falta vaga em escola? Por que falta medicamento nas unidades de saúde? Isso é o que tem de mais importante dentro daquilo que eu estou falando aqui de sentido coletivo, né? De interesse público. Não o retorno do que o cidadão trabalha e contribui, principalmente o contribuinte, né? Claro, e aí para isso a gente precisa qualificar o administrador, né? Tem muitas vezes o gestor, ele é eleito, e a gente está falando aqui de uma questão democrática, né? Ele é eleito, mas ele não tem a qualificação necessária para poder governar. Então ele pode buscar um apoio, né? A orientação, então o tribunal tem esse papel orientativo também. Não só, porque às vezes, professor, eu tô aqui, já surgiu várias perguntas e eu vou dizer que o senhor vai ter que voltar aqui pra gente conversar, adentrar mais essa pauta, porque agora já 9h04. Tem o Concertador do Dia que tá chegando, é o próximo programa ao vivo aqui com o Cláudio Bogler, mas eu lhe deixo ainda assim à vontade para
para concluir esse raciocínio e dizer um até breve, né? Porque é um assunto que realmente a gente não pode esgotar ele aqui, né? Ficamos longe de esgotá-lo e a gente precisa levar mais isso para a sociedade. Eu fico muito, muito grata pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui contribuir com a gente. Eu que agradeço. Eu fico aberto aí, fico à disposição, né, para um novo convite, para retornar. E aí a gente faz uma pauta específica para tratar desse papel tão relevante, tão importante, né? Inclusive, a comunidade que nos ouve aí, se tiver alguma dúvida, pode encaminhar, que aí a gente tenta responder, né? Às vezes com um direcionamento fica melhor a gente conseguir atender aquilo que interessa à população. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço. E assim, ó, agradecendo também aqui as faculdades FEMA, através, então, e no nome do diretor Antônio Ternes, agradecer também aqui o Cláudio Bogler, o alemão, que é o próximo comunicador aqui ao vivo e que também compreende quando a gente extrapola um pouco ali esse tempo, né? E digo para você aí que chegou agora, sintonizou, Eli Rodrigues, perdi a entrevista com o professor Tiago Neujardim, aqui falando sobre o papel do Tribunal de Contas e a função do controle externo para a sociedade brasileira, que foi o tema do nosso Faculdades em Foco de hoje. Então, vai lá, assiste nas nossas redes sociais. A gente agora vai se despedir aqui da live. Vamos dar um tchauzinho aqui, professor, aqui para o pessoal das redes sociais. A gente segue pela frequência